Olá, internautas do portal Webterra. Dando continuidade à série de episódios do Webterra Podcast, hoje eu estou aqui com o professor de Língua Portuguesa e Redação, Carlos Cavalcante. Seja muito bem-vindo ao estúdio do Webterra. Tudo bem com você? Eu que agradeço pelo convite. Satisfação imensa, Maurício. Conta pra gente um pouquinho de quem é Carlos, de onde é. Eita, nós vamos lá. Bom, gente, sou formado em letras, né, português e com habilitação também em espanhol. Trabalho hoje em 3 instituições privadas, né, com ensino médio pré-vestibular, e fundei aí a Clínica de Redação e Linguagens, que hoje está transformando em clínica de estudos, para a gente pegar outras áreas de conhecimento aí. Então, como diz, é o campo mesmo que me pertence, que eu gosto mesmo. Gente, o episódio de hoje é muito especial porque nós estamos aí há menos de 2 meses da prova do Enem, né? A tão famosa prova aguardada aí por um monte de gente para entrar na universidade. Nós vamos falar da redação, que é algo extremamente importante, né? Principalmente em relação à nota para as pessoas conseguirem, então, esse acesso. E o Carlos vai falar para a gente, então, qual que é o dia da aplicação da redação na prova do Enem. Pois é, Maurício, é o seguinte, a prova ela é aplicada em 2 dias, né, 2 finais de semana, e a redação ela entra no primeiro dia, tá? Então, assim, é bem naquele primeiro dia, devido ter a redação, a duração da prova são 5 horas e 30 minutos. Então, o primeiro dia aí entra a prova de redação, e a redação, como você falou, né, com um peso imenso, com critério de desempate em muitas universidades, então os alunos ficam realmente muito apreensivos, viu? Não tem jeito. E neste ano vai acontecer no dia 13, né? Dia 13, isso. Dia 13, primeiro dia, e dia 20, o segundo dia. Então, a redação entra no dia 13. Então, o pessoal já pode correr contra o tempo aí, porque realmente está bem... Tá bem próximo, né? É. E qual que é o tipo de redação que é cobrado na No prova? Enem, o bom, diferente de outros processos, igual vestibulares tradicionais, antigamente tinha na Unimontes, o Enem ele já determina no edital qual é o gênero textual cobrado, que é o texto dissertativo argumentativo. Ou seja, o aluno ele tem que dar a opinião, defender uma tese e convencer o leitor, né? Trazer um discurso persuasivo com base nos repertórios socioculturais. Então, é dissertar, opinar e defender, convencendo o leitor sobre aquilo que está sendo defendido. E quais são os pilares de uma boa redação? Nós vamos falar sobre a estruturação agora da redação. Como que funciona? Olha só, eu sempre costumo dizer para meus alunos o seguinte, eu tenho que pensar que a redação do Enem ainda, na verdade, ontem, não sei quando vai ser passado aqui, mas ontem iniciaram as inscrições para corretores do Enem, né? Então, assim, todo ano que os professores eles passam por esse treinamento, sempre vem uma surpresa, alguma coisinha, uma mudança com relação ao ano anterior, sobre critérios de avaliação e tudo. Eu sempre costumo dizer para os meninos o seguinte, que 2 pilares são fundamentais na construção da redação. Que no caso é a estrutura, projeto de texto, então eu tenho que saber como construir uma introdução, um desenvolvimento, quantos parágrafos de desenvolvimento, como construir a conclusão, o último parágrafo é aquele parágrafo que vai exigir uma solução do problema que está sendo discutido, né? E eu tenho que ter repertórios, que são os conteúdos que serão inseridos, né? Os conhecimentos de área específicas que são inseridos dentro do texto. Citações, artigos de Constituição, alusões históricas, alusões literárias, filmes, séries, então é isso. Se eu dominar o formato do texto que o Enem pede, que no caso é a estrutura, e ser estratégico na escolha dos repertórios que eu vou inserir na redação, sempre analisando por eixo temático, que é isso que é o importante, eu consigo desenvolver qualquer redação sobre qualquer tema. Então, o segredo não está na quantidade de repertórios, na quantidade de informações que você vai ler. Não, o segredo está na estratégia que você vai utilizar para treinar para a prova do Enem. É aí que está o segredo. Então, a importância está na estrutura. Vamos detalhar um pouco essa estrutura? Vamos lá. Só para o pessoal entender assim, ó, ficar a fundo. Eu adoro. Perguntou de redação, eu respondo tudo. Se perguntar 7 vezes 8, eu não sei nada. Então, vamos lá, vai dar certo. Bom, gente, eu falo o seguinte. A questão da estrutura do projeto de texto, dissertativo e argumentativo, cobrado no Enem. Porque lembrando o seguinte, eu tenho outros processos seletivos que também trabalham com texto dissertativo, argumentativo, mas o que a banca pede é algo muito específico daquele processo. Então, o Enem ele tem uma característica própria, né? Então, quando a gente fala em estrutura, eu sempre converso com os alunos o seguinte, a introdução, por exemplo, antigamente o pessoal conversava muito texto. Atualmente, no Brasil, isso se chama muleta textual hoje. Sua época era assim, Maurício? Maurício. Pra mim era também. Mas começava desse jeito. Hoje não. O início do texto para o Enem,
a gente sempre conversa com os alunos e orienta os alunos a começar com o repertório. Então, por exemplo, se eu vou falar sobre depressão entre jovens na sociedade brasileira, eu posso começar com a série Os 13 Porquês, que é muito mencionada nas redações, né? Que é realmente uma série que traz um enredo que mostra uma personagem que vive na depressão, devido passar por situações de violência e tal, bullying. Então, começa dessa forma. Uma coisa que eu sempre falo com os alunos, a introdução do texto é aquela piscadinha para o corretor. Você sabe quando você pega um livro, você olha pela capa e tal, é errado julgar pela capa, seja certo, seja errado, mas a gente julga sim a redação pela introdução. Se eu vejo uma introdução bem feita, eu já consigo visualizar um texto bem discorrido. Então, primeira coisa, introdução. Tem que ser apresentado os argumentos, argumento 1, argumento 2, que é o que é discutido no D1 e no D2, no segundo e terceiro parágrafo. Eu tenho que começar com esse repertório, que é onde eu chamo de contextualização. Eu vou contextualizar minha introdução por meio de um repertório. Tá? Então, só lembrando, pessoal, repertório, Constituição Federal, o pessoal tem isso, Maurício. Imagina se eu virar para você agora e falar assim, decora aí para mim 30 artigos da Constituição Federal. É muita coisa. Fica misericórdia, é coisa demais e tal. Seja estratégico. Pega um artigo da Constituição que você sabe que serve para qualquer tema extraído do eixo saúde. Vou te dar um exemplo. Artigo 196 da Constituição Federal. A saúde é um direito de todos e é dever do Estado garantir esse direito a todo cidadão brasileiro. Pronto. Quando eu tenho esse artigo em mente, eu consigo desenvolver qualquer tema sobre saúde, seja tabagismo, alcoolismo, uso de droga, depressão, ansiedade, tudo, síndromes, tudo utilizando esse artigo. Então, você viu que eu fui estratégico. Eu peguei por eixo. Né? Existe uma diferença de tema e de eixo. Então, tema é o quê? O estigma associado às doenças mentais. O que é o eixo? Saúde. É algo mais amplo. Né? Então, a estrutura, por exemplo, da introdução, que eu acho que é fundamental. Apresentar os argumentos, A1 e A2, e trazer essa contextualização. Na introdução, tem muita gente que se pergunta, tem uma quantidade de linhas certas para poder escrever? Sim. Ou você pode escrever quantas quiser? Não existe uma determinação de quantidade de linhas, mas o texto em si ele tem que estar assimétrico. Sim. Ou seja, eu tenho que ter uma quantidade pelo menos equiparada de linhas entre cada parágrafo. O ideal que a gente orienta é que a introdução tem ali 6 linhas, 7 já é assim zona de perigo, 8 de jeito nenhum, que vai comprometer o restante. Então 6 linhas a introdução, 8, 8 e 8. D1, 8, D2, 8, conclusão 8. Então aí a gente fecha as 30. Ô Carlos, passou uma no D1, não tem problema. Pelo menos o parágrafo ele vai ficar mais simétrico, né? Mas tem essa questão. Então, introdução, como eu falei, contextualização, argumentos e problematização e tese, né? Que é você mostrar o que você vai defender e mostrar o ponto negativo que o tema traz. Agora, o D1 e o D2, que é o segundo e terceiro parágrafo, são os parágrafos mais importantes, pessoal. Porque é lá que você vai desenvolver aquele A1 e A2. Se eu virar você e falar assim, o que é o argumento 1 e o que é o argumento 2? São as causas do problema. Então, por exemplo, se eu tenho os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, por que existe esse desafio? Aí eu vou falar, falta de investimento em profissionais capacitados e o preconceito da sociedade. 2 causas. Então, no segundo parágrafo eu vou discutir sobre a falta de investimento, no terceiro parágrafo eu discuto sobre a questão da falta de profissionais capacitados. Né? Tem que ser na ordem, não sei se eu falei aí na ordem, mas tem que seguir a mesma ordem. E em cada parágrafo eu trazer um repertório. E aí vem a questão do artigo, da Constituição, do eixo de saúde. Por exemplo, se eu falo sobre saúde, tem uma definição de saúde que é dada pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Saúde é todo o estado, é o estado completo de bem-estar físico, mental e social. Pronto. Não apenas a ausência de enfermidade. Isso, pensa. E daí a importância, então, de você, candidato, no caso lá, vai prestar o Enem esse ano, ou pensa no ano que vem, a importância da leitura, né, Carlos? Muito, muito, muito. Gente, leitura, igual o pessoal fala, além de 2 tipos de leituras que eu vou recomendar, na verdade. Não é só ler, por exemplo, igual o pessoal fala, jornal, revista, internet, blog, não sei o quê. Beleza, bacana. Isso aí você está aumentando a sua bagagem de repertório. Isso. Só que uma coisa que é muito, igual eu falei no início, né, da nossa conversa aqui, a estratégia que você vai utilizar para estudar para a redação do Enem, ela tem que ser diferente. Por exemplo, uma leitura que ela é fundamental e que você tem que fazer toda semana. Redações que foram bem avaliadas. Não é só ler ali notícia, fatos, está atualizado. Até porque o Enem dificilmente vai trazer um tema
que tenha repercutido. Por exemplo, o pessoal fala assim, pandemia. Pode até ser, mas é difícil eles trazerem, colocar à tona um tema muito recente. Entendeu? Pra você ver, registro civil ano passado. Você lembra? É de sua época aquela musiquinha da certidão da nascimento. Eu tenho nome e você não tem. Tem quanto tempo que eles colocaram aquela propaganda? Há muito tempo, né? Agora que eles foram abordar. Então, assim, ler informações, ser estratégico na escolha de citações que, por exemplo, eu consigo utilizar para vários temas. Eu trabalho com os meus alunos como? Tem uma citação de Nelson Mandela. E aí ele fala, a educação é a arma mais poderosa para transformar a humanidade. O que ele coloca aí? Que a educação ela é importante. Quantos temas eu não posso trazer, eu não posso discutir, colocando como causa o problema, né, como causa do problema, uma lacuna educacional, a falha no sistema de educação. E aí eu coloco o Nelson Mandela para sustentar isso daí. Então, eu posso trabalhar violência contra o professor, eu posso trabalhar o uso de drogas, eu posso trabalhar tabagismo. Pra você ver, saúde, educação, eu posso trabalhar tecnologia nas escolas públicas, né? Então, assim, são várias questões que o aluno tem que ser estratégico na hora de escolher os repertórios e, né, as leituras, pode-se dizer assim. E hoje, no caso, a informação está na palma da mão, né, de todo mundo. Todo mundo hoje tem um telefone, tem acesso à internet. E o que acontece? Ah, Carlos, é muita coisa, mas se você fizer boas leituras para buscar esse conhecimento, na hora lá da prova do Enem, você vai sair bem para não ficar perdido e não acabar tirando aí uma nota 0. Uma próxima pergunta é... A proposta de intervenção ela é obrigatória na prova do Enem, correto? Explica pra gente o que é ela. Uma coisa que o aluno tem que ter em mente, uma situação. Todo tema do Enem, ele traz uma situação, um problema. Ele nunca vai trazer algo, por exemplo, legalização do aborto, algo positivo ou negativo para a sociedade. Não. Ele não vai trazer nenhum tema que você possa colocá-lo como positivo. Ele sempre vai trazer algo negativo. Então, existe um problema ali a ser discutido. Todo problema ele tem que ser solucionado. Então, a proposta de intervenção é isso. Ela é avaliada na competência 5, com 200 pontos, 20% da nota. E é uma... Ô Maurício, eu falo, ontem mesmo no pré-vestibular eu estava falando com os meninos. A proposta de intervenção, a competência 5, se os alunos bem soubessem, é a competência que eles não perdem ponto nenhum. Por quê? Porque a proposta de intervenção ela é uma solução dada à causa que foi discutida no D1 e à causa que foi discutida no D2. Essa solução ela é avaliada como? Olha para vocês verem, gente. O corretor ele vai pegar sua conclusão, vai buscar a solução e vai contar os elementos. Que o pessoal aí que está estudando sabe do que eu estou falando. Agente, ação, modo, efeito e detalhamento. Quem fará? O que será feito? Como será feito? Me dê um exemplo e para que isso vai ser feito. Então, na hora que Maurício vai me entregar a redação dele, eu vou chegar na conclusão, eu vou olhar lá. Ele colocou o tema gravidez precoce. Sim. Juiz, viu? Pois é. Não, né? Não, lá, o câmera tá ali assim, meu Deus do céu. Né? Tá lembrando da fralda aí. Olha só, vou ter que comprar gravidez precoce. E aí eu tenho, por exemplo, cabe à mídia, né? Cabe à mídia criar quem? A mídia. Criar campanhas de conscientização, ação, o quê? Por meio da inserção de vídeos nas redes sociais, modo. Por exemplo, com depoimento de jovens que vivem essa realidade, detalhamento, com o intuito de reduzir os casos de gravidez precoce no Brasil. Quem, o que, como, por exemplo, para quê? Fechei isso aqui, cada um vale 40 pontos. Se eu coloco todos os elementos, eu fecho os 200 pontos na competência 5. A solução é resolver o que foi discutido no D1 e D2, apresentando os 5 elementos. É isso que eu não posso esquecer. Agora tem as estratégias. Como que eu vou evidenciar, por exemplo, dá só uma dicasinha. Agente, GOMIFES. Anota aí, GOMIFES. GOMIFES. Governo, ONGs, mídias, instituições, família, escola e sociedade. Então você não vai esquecer. É uma dica importante, hein? Nós vamos falar sobre uma situação também. Todas as vezes que... Antes eu vou tomar... Pode beber uma água. Hoje você acha que eu vou deixar essa caneca cheia de... Todas as vezes que o Enem ele traz uma redação, ele vai trazer também textos motivacionais, né? São os textos ali de apoio. Mas esses textos não são para poder fazer uma colinha, não. Explica aí pra gente. Importantíssimo isso aí. Você sabe por quê? O texto de apoio ele tem que ser lido. Ele precisa ser lido por 2 motivos. Primeiro, ele vai te direcionar sobre o que vai ser discutido. E você pode utilizá-lo até, assim, para saber o que você não pode levar como repertório dentro do texto. Então, por exemplo, o tema, geralmente um tema que tem uma lei que foi sancionada, o aluno até sabe essa lei. Ele vai lá e coloca como repertório. Mas se tem no texto de apoio, não pode. Então,
O texto de apoio, ele serve para quê, gente? Não é para extrair repertório sociocultural para a redação. Tem gente que acha que tem um gráfico lá, um dado estatístico, eles vão lá, coloca e pega, coloca a fonte disponível, né, segundo o site tal. Mesmo colocando fonte, não pode. Nem cópia, nem paráfrase dos textos motivadores como repertório. Para que serve o texto de apoio? Eu tenho um gráfico que fala sobre a persistência da violência contra a mulher, e lá mostra que 300 mil denúncias foram realizadas em determinado ano, 1.500 foram solucionadas. O que a gente percebe nessa interpretação? Que existe um baixo número de situações, de casos solucionados. Então, eu posso mostrar uma lentidão no processo judiciário. Então, aí eu posso usar isso como uma causa. Mas não ir lá buscar, que segundo dados do IBGE, tantos por cento, e o que está no texto de apoio. O texto de apoio é para orientar os argumentos e não extrair repertório para o texto. Aí o candidato faz uma interpretação, né? Mas sem pegar os dados mas de lá. Tem aluno, Mário, assim, por exemplo, questão de números. Antigamente, eu já ministrei aula com professor de matemática, a gente faz aula interdisciplinar, para ensinar aos alunos como converter dados. Por exemplo, eu tenho, tá? 6 a cada 10 pessoas estão no quadro de obesidade no Brasil. Aí eu vou lá e coloco assim, 40% da população não se enquadra nesse caso. É a mesma coisa que está no texto de apoio. Aí a pessoa acha que pode fazer isso. Não pode. Isso aí é paráfrase. Né? Então, antigamente o Enem até aceitava. Hoje o Enem não aceita nem paráfrase mais dentro do texto. Então, essa coisa de querer mudar umas palavras, não, mas eu não coloquei com as mesmas palavras, não cola hoje mais. A gente tem um número grande, né, de redações que são zeradas todos os anos, é algo crítico, é algo triste, porque a gente torce para que todo mundo tenha um bom desenvolvimento durante a prova. O que não fazer na redação para não zerar? Tem vários critérios, várias situações que zeram a redação, né? Então, assim, desde aquelas mais superficiais às mais complexas. Uma complexa e boba, que eu falo até assim com o aluno, por isso que eu comento que o Enem hoje ele é muito sistêmico. Então, dá pra gente fazer uma boa prova se a gente for estratégico. Fuga ao tema. A gente sabe que fugir ao tema é zero. Só que o aluno, muitas vezes, ele foge ao tema por uma bobagem tão, assim, pequena, porque eu tenho lá o estigma associado às doenças mentais. Eu consigo falar tudo sobre doenças mentais dentro do meu texto, mas eu não bato na tecla sobre a questão dos estigmas, dos preconceitos. Então, isso aí, se eu não levar essa palavra-chave para dentro do texto, é fuga ao tema. Se eu tenho lá a persistência da violência contra a mulher em questão na sociedade brasileira, eu falo sobre a violência contra a mulher, só que em nenhum momento eu cito a palavra persistência, e é uma palavra-chave. O manual do candidato é muito claro quanto a isso. A não apresentação de uma das palavras-chave dentro do texto caracteriza como fuga ao tema. É zero. Então, o que eu falo com os meninos? Pessoal, chegou, olhou o tema, sublinha as palavras-chave, né? E você já sabe que aquelas palavras elas têm que aparecer dentro do texto. Existe uma coisa chamada delimitação temática que é feita na introdução, que é exatamente trazer o tema para a introdução. Já pega aquelas palavras e joga na introdução, aí. Ali você já fica livre. Tá bom. Aí não quer dizer que você vai ter que mencionar essas palavras no decorrer do texto. Mas pelo menos você já sabe que fugir do tema você não fugiu. Não dá para fugir. Uma pergunta que o pessoal deve estar esperando. Para você, quais são os possíveis temas que devem cair na prova desse ano? Então, vamos lá, gente. Primeiro, antigamente o pessoal trabalhava muito com essa questão de aposta temática, né? Qual o tema que vem esse ano? Como eu falei, o Enem ele mudou muito, né? As estratégias de estudo mudaram demais. E um dos pontos que mudaram é exatamente isso, essa questão do tema, da expectativa do tema, né? Bom, não pensem em tema, pensem em eixo, tá? Porque, por exemplo, se eu pensar no eixo ambiental, eu consigo fazer uma redação sobre desmatamento, eu consigo fazer uma redação sobre queimadas, sobre poluição, eu consigo fazer tráfico de animais, eu consigo fazer sobre vários temas. Se eu penso, por exemplo, no eixo saúde, eu consigo escrever sobre tabagismo, alcoolismo e tal. Então vamos pensar assim, eu queria que vocês mudassem essa cabeça, né? Mudar esse pensamento. Não esperar qual tema virá, mas qual eixo pode ser, né, o mais provável. E para esse ano, eu não sei o que acontece, mas assim, já tem muito tempo que o Enem, desde a época do rompimento das barragens de Brumadinho e Mariana, a gente espera muito uma resposta do INEP com relação a questões ambientais. E a gente teve também outros casos aí, né, em Capitólio e tal,
foram situações relacionadas ao meio ambiente. Então, assim, desde o ano passado eu estou esperando muito. O eixo que eu apostava bastante era saúde, porque o Enem nunca havia cobrado o eixo saúde. Quando foi em 2020, colocou o estigma associado às doenças mentais. Esse ano eu estou muito preso ao eixo educação e eixo ambiental. Então, assim, sejam estratégicos na hora de escolher os repertórios, porque talvez um repertório que você estuda para a educação, ele serve para tecnologia, ele serve para meio ambiente, ele serve para saúde. Mas, para mim, eixo ambiental e algo relacionado à educação é o que vem aí esse ano. Pois é, então para a gente poder finalizar, eu gostaria que você comentasse sobre a prova do Enem, no modo geral, oportunidade, né? Para essas pessoas que estão aí buscando uma vaga na universidade. Sim, sim. Gente, igual eu falar, o Enem é uma ferramenta que facilita, sim, o acesso. Né? Muitas pessoas criticam a questão de ter dificultado mais, por exemplo, determinada região. Não, eu estou concorrendo agora com o Brasil inteiro. Só que a gente tem que pensar também que a lista de espera, ela roda com muito mais facilidade hoje. Eu coloco a minha vaga ali lá para o Acre, por exemplo, eu estou aqui em Minas, lá para o Acre, mas será que eu vou? Será que eu vou ter condições de me manter lá e tudo? Então, assim, há uma rotatividade muito grande da lista. Então, assim, se jogue, tá? Sejam estratégicos na hora de estudar. O Enem é, sim, uma porta-chave para a universidade, tá certo? Você tem capacidade, sim, de compor uma bagagem de estudo que vai te levar a essa universidade, mas, como eu falei no início, né, da nossa conversa, sejam estratégicos, tá? O Enem hoje é estratégia de estudo. Então, saiba o que você vai estudar, se organize uma ferramenta-chave na preparação, simulados, se coloque em uma situação real, para que você realmente consiga trabalhar não só o conhecimento, mas o tempo que você vai precisar para desenvolver aquela prova ali. Então, assim, a preparação hoje para o Enem é chave, é fundamental. É ela que vai realmente decidir o próximo passo aí para o sucesso de vocês na universidade. O que você fala para os seus alunos lá do cursinho para no dia da prova eles fazerem ir bem relaxado? Como que é a preparação para fazer uma boa redação? Tem gente que adora estudar um dia antes, tem gente que já fica aquela coisa, aquela tensão. Deixa eu falar com vocês, o que você não aprendeu em um ano, você não vai aprender em um dia. Tá? Tem hora que a gente escuta muitas pessoas falarem assim, mas fulano estudou 2 dias antes e arrebentou. Não, isso aí não foi porque ela estudou 2 dias antes. Né? Foi uma sorte que ela teve. Eu costumo dizer, eu sou muito realista nesse ponto. Então, assim, gente, se você fizer uma caminhada bem feita, não são os 2 últimos dias, né, os 2 dias que antecedem a prova que vão te salvar. Então, quando chegar ali na última semana, participe daquelas semanas de revisão, beleza, sem pressão, sem ansiedade. E quando for um dia antes, 2 dias antes, se desligue. Porque toda a informação que você vai utilizar são aquelas armazenadas na memória a longo prazo. E não vai ser em um dia que você vai conseguir levar informações para a memória a longo prazo. Então, fiquem espertos com isso. 2 dias antes, tenta já ir se desligando para que você consiga se jogar com muito mais fervor no dia da prova. É isso aí. Desejamos boa sorte para todas as pessoas que vão tentar, então, aí, a prova do Enem neste ano. Gostaria também de agradecer por você ter aceito o nosso convite, ter feito parte aqui desse episódio bacana do Eu que agradeço, estou aí sempre, pode contar comigo, viu? Agradeço muito o convite, gostei demais.